Olá, bem-vindos. Estamos a pensar sobre a palavra do Senhor, 1 Coríntios 1, versículos 10 até 31. E vamos iniciar a leitura com o versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destas, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Na última pregação sobre Coríntios, os primeiros 10 versículos, enfatizamos a verdadeira adoração. Isto quer dizer estar focado em Cristo, o Senhor. Esta segunda parte deste primeiro capítulo enfatiza o aspecto da glória ou da importância. No versículo 10 fala sobre a união em pensamento, dizer a mesma coisa, pensar a mesma coisa. Certamente, não quer dizer que devemos concordar em tudo. Por exemplo, será que quer dizer que todos devemos gostar da mesma cor? Todos temos a mesma comida, com preferência? Todos gostamos do mesmo tipo de carro? Ou todos apoiarmos o mesmo clube de futebol? A questão não é essa. A questão é onde nos identificamos com a igreja. A igreja é para humildes, os que sabem que tem pouca importância,
Porém, quando queremos que a igreja seja uma mais-valia que traz glória na minha vida, que traz conhecimento, que traz popularidade, que traz publicidade para meu negócio, então procuro glória para mim, para a minha vida. E o terreno está fértil para brigas e para desunião. Ali está o grande problema. Quando pertenço à igreja porque é grande, porque é conhecida, porque é respeitada, apoiada pelos governadores, rica, autossustentadora, então já não é sobre Cristo crucificado, mas é sobre mim, sobre o meu perfil, sobre a minha imagem, porque pertenço a esta igreja. É nessa altura que a nossa adoração muda de Cristo para pessoas, para posição, para reconhecimento. Já não é sobre o significado do batismo, mas quem é que me batizou? Ou qual foi a quantidade de água que usou? Já não é sobre a pregação, mas quem pregou? Tem dom da palavra ou não? Vale a pena ouvir? Pregou a Bíblia ou não? Ou qual é o estilo de pregação? Usa dicas engraçadoras, rima-nos muito na pregação. Conheces os idiomas do povo? Qual foi a sua preparação filosófica? Qual é o perfil do pregador na mídia? Os gregos, irmãos, tinham o seu orgulho centrado nos filósofos, bons debates, tudo teóricos, eloquência nas exposições, perguntas profundas que deixam os ouvintes sem palavras. E parece que Apolos era uma pessoa que sabia falar, encantava as pessoas com a sua maneira, com a sua oratória, competência para falar. Os judeus, no outro lado, na igreja, elogiaram como os sábios da lei, os escribas, que o texto falou. Sábios são os sábios na lei de Moisés, que sabia manobrar a Torá, quem fazia interpretações inovadoras, aplicações inovadoras. A grande diferença entre os discípulos de Cristo e os discípulos de qualquer rabi era mesmo isto. Os rabis ensinaram os seus discípulos para inventar, com espertezas, novas interpretações. Saber debater o seu ponto com muita perspicácia. E eles estão prontos para serem rabis quando podem pensar por si próprios, quando podem não só repetir o que o rabi mestre falou, mas se tornarem também rabis, mestras, que possam dar novidades, novas ligações, encontrar novas maneiras de interpretar o texto. Ao contrário deles, os discípulos de Cristo são chamados para Jesus não para se tornarem independentes, mas para seguir Cristo, para viver e para ensinar, para anunciar apenas as suas palavras, para subjugar o seu coração e a sua mente ao ensino de Cristo. Cristo que veio para salvar pecadores. A mensagem de Cristo é que deviam aprender, viver, falar, anunciar
Porque a partir do momento que alguém se torna discípulo de Cristo, nega-se a si próprio. Carrega a mesma cruz de Cristo e siga os ensinos de Jesus. Como diz versículo 21 a 24, diz aqui, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não somos chamados de serem filósofos individuais, filósofos independentes, ou discípulos, rabis independentes, mas discípulos que seguem Jesus Cristo. Acreditem, irmãos, que há igrejas que estão em favor de ensinar menos a Bíblia para atrair os jovens, para não afastar as pessoas. Diminuam o volume da Bíblia. É mais histórias que contamos e outras coisas interessantes, projetos, coisas interessantes para os jovens e para as pessoas ficarem entretidas. Há igrejas que não gostam de falar em pecado e salvação pelo sangue de Cristo. Sentem-se horrorizados para falar nisto. Há igrejas que toleram idolatria, histórias, lendas, só para manter as pessoas. Acreditam em sonhos e imaginações, aparecimentos, alegadas milagres, mais do que na mensagem simples do Evangelho de Cristo. Conheço vários santuários construídos porque alguém encontrou um boneco de pedra quando lavrou a terra lá perto. Ou quando se escondeu numa gruta, encontrou uma pequena imagem. Ou quando viu alguma nuvem que parecia uma imagem de alguém. Era mais que suficiente para construir um santuário e apoiar aquela fé inovadora, aquela iniciativa. Parecia ser mais fácil acreditar do que a própria palavra do Senhor. Quando desviamos a atenção de Cristo, quando queremos colocar as nossas crenças, as nossas preferências, a nossa estratégia à frente, desunião está perto, interesses ficam à frente. Já não é Cristo. Personagens ganham importância. O grupo social, neste caso a igreja, deve servir para me dar estatuto na comunidade. Então já não é sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem, mas é sobre mim, o meu perfil, o que a igreja significa para mim. Várias vezes Paulo enfatiza que fomos chamados. Não é fácil escolher o que o resto do mundo rejeita, irmãos. Versículo 26 diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação, a chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Vós sois dele em Jesus Cristo. Nós fomos chamados. Se não fôssemos chamados pela graça de Deus, a gente não largava o que o mundo nos tem para oferecer. A gente não largava a nossa glória. A gente continua, e muitas pessoas continuam dentro da igreja a procurar a sua glória, a sua posição, a sua honra, o seu reconhecimento. Mas a igreja de Cristo é sobre Cristo, não é
sobre nós. Versículo 29, 30 diz Paulo, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. É natural, irmãos, que sejamos pessoas com gostos diferentes. Mas quando estamos de joelhos perante o Senhor da glória, não haverá tempo de vangloriar-se, nem de procurar a minha honra, porque temos um propósito. Podemos ter gostos diferentes, somos personalidades diferentes, mas o foco da nossa vida, o propósito é único, glorificar Cristo. Foi morto na cruz, mas ressuscitou. Está sentado no trono de Deus no céu. E Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo. E nós só podemos fazer uma coisa, sacrificar a nossa vida para sermos transformados em novas pessoas. Pessoas que já não procurem edificar o nosso perfil, mas apenas para glorificar Cristo, o Senhor. Se formos uma igreja destas, não haverá tempo ou lugar para dissensões, para brigas e para lutas, porque nosso propósito é Jesus Cristo, o Senhor. Que seja assim, irmãos. Amém. Senhor, esta é a nossa oração, que nós não nos desviemos do caminho da Tua glória, procurando a nossa glória. Ajuda-nos, porque todos nós, de uma forma ou outra, às vezes mais escondida, outras vezes mais aberto, procuramos não servir a Ti, mas servir a nós. Estas são atividades que pertencem aos clubes, aos partidos políticos, a outras coisas, a outras organizações, mas na Igreja de Cristo é sobre Cristo. Deve ser sobre Cristo. Deve ser sobre Ti, o Senhor dos Senhores. Ajuda-nos, Senhor, para procurarmos a Tua glória e que oremos todos os dias nesse sentido. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, porque a Ti pertence toda honra, todo poder e toda glória. Amém. Enquanto membros da Igreja Reformada Evangélica, todos temos o privilégio de poder contribuir para a obra de Deus. Contribua de acordo com o que o Senhor puser no seu coração. Deus abençoe a sua vida.